Leblon, de Manuel Carlos. O Leblon, quando eu vim morar no Rio, eu sempre morei no Leblon. Desde o início. Eu vim para o Rio em 1970. E eu vim com uma amiga minha. E nós moramos na Rita Ludolf, que é pertinho da Perana, onde eu morei. Depois eu me mudei de lá para Ataúfo de Paiva, 2 vezes. Depois eu me mudei, primeiramente, para um apartamento na Perana e futuramente fui para a mesma Perana num outro apartamento. Então eu sou literalmente a garota do Leblon. Porque quando eu cheguei no Rio, no Leblon, ninguém frequentava a praia do Leblon. Tinha dunas. Era uma coisa assim, era como se fosse um sítio, o Leblon. Tudo estava concentrado em Ipanema naquela época. Tanto que Ipanema foi incensado, né, pelas músicas do Tom Jobim, Garota de Ipanema e tudo mais. Entre Páginas da Vida e Viver a Vida, eu acho que a gente ficou muito próximo mesmo depois que acabou Viver a Vida, que a gente ainda ia no Garcia Rodrigues. Ele adorava tomar um café com leite. Adorava, adorava. E eu também. Café com leite, põe manteiga. Aí a gente conversava a hora, a gente não falava de novela. Ele contava as histórias dele, as histórias da época da Record, as histórias quando cada vez que ele criava um personagem, por que ele criou um personagem. A gente não falava, eu não ficava falando a minha história, eu ficava parada ouvindo ele contar. Então era muito gostoso. Eu fui várias vezes no Garcia Rodrigues. Eu admirava muito o Maneco por causa do Leblon, né? O Leblon eu fui criado no Leblon. Então eu vim dessa história do Leblon. E o Leblon sempre foi um personagem. A minha admiração pelo Maneco era também desse lugar do Leblon, né? O Leblon era um bairro que ele se transformou por causa do Maneco. Hoje em dia a gente não consegue fazer mais isso. A gente tinha uma liberdade muito grande. Primeiro por causa do Maneco. As pessoas admiravam o Maneco. Hoje em dia a gente vai incomodar. Se a gente entrar no Leblon, fazer o que a gente fazia, a gente vai incomodar e vai ser expulso do Leblon. A gente tinha um trunfo que era o Maneco. O Maneco mudou aquele bairro, né? Uma das coisas que eu acho mais interessantes, né, de pensar sobre o Maneco, que é uma coisa que ele me trouxe, é buscar sempre a verdade. A verdade dos personagens. Ele cria personagens muito carismáticos, muito fortes, com dramas. Ele fala do Leblon, mas ele está falando do mundo. Os dramas são familiares, universais, e esses personagens têm muita verdade. Por exemplo, eu sou gaúcha e criada em São Paulo, e quando minha mãe veio fazer a novela aqui no Rio, ela ficou hospedada no Leblon. Então eu vinha para o Leblon, passar fim de semana com ela, eventualmente ia ver uma gravação ou outra e tal. E minha praia era o Leblon. Imagina, isso aqui era... E eu, depois, já atriz, muitos anos depois, eu vim trabalhar no Rio e não fiquei no Leblon, mas eu vivia no Leblon, porque os meus amigos eram assim, Cazuza, Bebel. Então, assim, o Leblon sempre foi um lugar charmoso, ensolarado, de lugares gostosos, de pequenos prédios, de pequenos, né? Ele tem um charme a mais. Na nossa novela, já não podia mais gravar no Leblon, porque o Leblon não queria que a gente gravasse, fizesse confusão aqui, parasse a rua, o trânsito e tal. Eu acho que assim, ele constrói, através das Helenas, uma narrativa de bairro, né? Eu acho que começa em 81 e a última novela, se não me engano, em 2014. Então, acho que ele costura, através das Helenas, um pouco desses lugares, desses olhares. Tanto que muita gente que vinha ao Rio, vinha para ver aquilo que ele tinha visto, né? Então, assim, querer ver através dos olhos de Manuel Carlos, esse Leblon. E eu acho que a construção dessa narrativa aconteceu realmente. Acho que a gente tem essas surpresas, como eu falei, a gente tem os bares com maior generosidade, tem as livrarias, então você tinha vários tipos. Em São Paulo seriam os rolês, mas aqui é rolé, e a gente tinha os vários rolés que aconteciam de formas diferentes. Até hoje eu faço passeios pelas construções antigas, né? Eu chamo de tour, casas e prédios antigos, aí o finalzinho é o nome do bairro que eu estou visitando. Quando eu faço esse passeio pelo Leblon, as pessoas querem saber até hoje, 20 anos depois,
onde fica a livraria do Tony Ramos, onde fica o prédio da Helena da Vera Fischer, que a gente está falando aí de 2003, há um pouco mais de 20 anos atrás, as novelas ainda eram rodadas na rua, né? Tinham muitas cenas no hall original do prédio, na portaria. Ele retratou tão bem o clima da novela que realmente muita gente vem aqui até hoje, passados 20, 30 anos, eu já não sei mais, mas as pessoas, até eu, agora, recente, eu recebi a visita de uma moça do Cazaquistão, de 25 anos, que já viu Laços de Família 5 vezes, inteira. Conhecia todos os nomes dos atores, dos personagens. Eu saí daqui da livraria, levei ela até o apartamento onde foi filmado a casa da Vera Fischer, da personagem da Vera Fischer, da Helena, né? A moça quase desmaiou de emoção, sabe? Para mim, influenciou bem a favor do Leblon, viu? Embora alguém ache que não, mas eu acho que sim, como comerciante, né? Você quer trazer público, e ela trouxe público, cada vez mais e cada vez mais. Deveria ter mais novelas nessa rua. Olha, era um Leblon, parecia assim uma coisa muito ainda de interior, porque assim, tinham poucos negócios aqui na rua. Era uma rua praticamente só de moradia. A mão da rua era invertida, era para o outro lado, tinha um ponto de ônibus aqui na frente. Aqui em frente, esse prédio lindo que hoje tem aqui, era uma casa de pedras, morava um casal de senhores velhinhos, cheios de cachorro. Na esquina tinha uma outra casinha ainda mais velhinha. O grande resultado, a grande expectativa é quando a cena ia ao ar, né? Que, assim, enchia a mesa de telefone. Você, foi aí do que fizeram, não sei que ninguém mencionava, claro, mas todo mundo sabia, por causa dos detalhes alaranjados, enfim. Ele fazia com que aquele espaço dele fosse identificado. É uma coisa quase autobiográfica, né? Conheci o Maneco no final dos anos 90. E é fácil se apaixonar pelo Maneco, foi amor à primeira vista. Pessoa generosa, um amigo gentil, generoso. Eu acho que se tiver que falar do Maneco numa só palavra, eu diria generoso. O Leblon, ele ficou eternizado, sabe? Então, eu tenho certeza que quando a gente fala Copacabana, a gente sempre lembra, né? Copacabana, o bondinho, o Forte de Copacabana, aquela imagem. Mas se você falar do Leblon, você vai lembrar do quê? Das novelas do Maneco, né? Então, assim, tem um jeito, o jeito do carioca, o andar do carioca, a forma que ele passa na banca do jornal, sabe? Quando ele desce para comprar uma frutinha numa banquinha que tenha uma flor, né? Porque também tem o cara da flor. Tem tudo isso que é muito próximo de bairro, onde as pessoas se conhecem, as pessoas se cumprimentam. Uma pessoa que marcou o dia a dia de nossas vidas através das suas novelas. Marcou a descida de um elevador através do porteiro, através do manobrista, através do jornaleiro. Acho que o Leblon passa uma segurança para ele. Porque o Leblon tem essa coisa de casa, esse aconchego. Sabe, você conhece o dono do jornaleiro, você ainda tem a conta ali na padaria, você ainda tem a colher de pau que está lá há 50 anos. Então, eu acho que essa coisa dele contar histórias do Leblon, você sabe que a gente recebia, às vezes, não tinha e-mail. Eu recebia texto debaixo morando já aqui, debaixo da porta para gravar no mesmo dia. Uma cena que ele quis botar. Eu me acostumei. E o que acontecia é o seguinte, eu conversava muito com ele sobre o Leblon. E ele já estava nessa tripe do Leblon. E eu acho que eu trouxe para ele, entre outras pessoas, que certamente ele conversava bastante conversador, e a gente mostrei para ele como é que aconteceu o Leblon. O Leblon foi uma troca de população. Quer dizer, você retirou a favela da Praia do Pinto, levou a favela da Praia do Pinto para o Cordovil para
a Cidade de Deus e para a própria que Dom Helder fez lá, o conjunto residencial lá do Jardim Alá, e trouxe, o que aconteceu? E trouxe a classe média que estava, os militares. E aí depois o Leblon foi adquirindo assim, uma vida mais moderna, mais chique, né, digamos assim, e tudo foi ficando, o metro quadrado foi ficando caríssimo. E aí eu fiquei pensando, mas gente, quando eu vim, o lugar mais barato não era Copacabana nem Ipanema, era o Leblon. Menor dúvida que quando o Manel começou, que as novelas começaram a ser filmadas na rua, mostrando os ambientes da rua, houve uma revolução em termos de ocupação, de procura. Então isso é clássico, foi realmente um fato concreto. Então, ao meu lado, por exemplo, era uma mercearia, vendia hortaliça, entendeu? Então, com essa alavancagem da rua, com essa procura pelo Leblon, muito pela rua também, comercialmente falando, começaram a aparecer restaurantes novos, bares novos. Então, quer dizer, a mutação foi muito grande e relativamente rápida. E, tanto é que a Dias Ferreira, em poucos anos, passou a ser uma rua icônica, emblemática, com bons bares, bons restaurantes. Então, ela mudou completamente o perfil, né? Isso se deve, obviamente, a essa alavancagem toda que apareceu nas novelas do nosso querido Leblon, entendeu? Olha, eu acho que a Dias Ferreira ela tem a capacidade de se reinventar, de ser cíclica. Ela, quando eu era mais jovem, já trabalhava na profissão, mas era apenas um ajudante, depois cozinheiro, etc. A gente via Dias Ferreira como um lugar de restaurantes extremamente sofisticados, era um ponto que atraía esse tipo de negócio. Depois, como todo ciclo acontece, ela foi ficando muito popular por causa disso, e atraindo outros tipos de comércio. Se parar para pensar, antes dela ter restaurantes sofisticados, ela teve vários botecos, teve coisas muito mais tradicionais. E a torta predileta do Manuel Carlos era a toalha felpuda, que é uma torta que minha mãe fazia desde a inauguração da loja, receitas que acompanham a gente há 50 anos. E ela sempre pedia essas tortas, além dos brigadeiros. Meu contato com o Maneco, Paulo, isso aconteceu logo assim, antes da abertura do Garcia Rodrigues, porque eu estava naquele negócio da obra, ele passava lá, evidentemente eu conhecia que era o Manuel Carlos, né? E aí a gente pensava, o que vai ser, o que não vai ser, ele vibrando com aquilo e tudo mais e tal. Ao abrir o Garcia Rodrigues, ele, de manhã e final da tarde, se ele estava escrevendo, ele às vezes pulava um desses dois horários, se ele estava em época de escrever. Porque ele morava pertinho, morava na Timóteo da Costa. Não sei se estava na Timóteo da Costa. Então era sempre, a gente conversava muito e ele gostava de conversar comigo, uma coisa engraçada. Talvez isso que tenha motivado o pessoal a me entrevistar. Eu tinha saído de uma novela e logo em seguida o Ricardo Waddington, que tomava conta da parte artística naquela época, ele entrou em contato comigo e falou assim, nós queremos que você faça uma novela do Manuel Carlos, uma Helena. Aí ele disse assim, a gente queria marcar com você num restaurante e para a gente conversar sobre isso. Eu falei, claro. E eu fiquei tão feliz porque o Manuel falou assim, olha, é uma das Helenas que eu tenho mais amor, que eu tenho mais encanto. É uma história que vai passar por uma Helena heróica, uma Helena batalhadora, uma Helena que vai sofrer muito por um problema de família da filha dela, um problema de amor e problema da família própria dela, do pai que expulsa ela de casa. E ela vai sofrer muito, mas também vai ter uma vida muito rica. Eu estava de 49 para 50 anos. Então, assim, não é uma garotinha, é uma mulher feita, madura, que já sofreu muito, teve muitos problemas e que está continuando a sua vida, né, uma vida muito rica e muito sofrida. A minha Helena não foi um passeio no parque, assim, não foi bolinho. Era uma Helena, mas é isso, assim, eu acho que as Helenas todas tinham histórias extraordinárias, mas
pensando na primeira Helena, não existiam outras Helenas antes. Era só um personagem, era uma mulher que tinha as suas questões e as suas escolhas, as suas dores. Mas eu acho que foi tão impactante esse encontro, né? E essa personagem, eu acho que o Maneco quis falar dessas mulheres, entendeu? Que são mulheres que são mães, que são donas de casa ou têm o seu trabalho, são independentes, fazem escolhas, às vezes, que não são as melhores, mas ela faz porque ela quer acertar, é por amor, né? São mulheres com temperamento, né? E não à toa se chamam Helenas, né? São míticas, são heróicas, assim, no certo sentido. Mulheres que passam por agruras, por coisas e saem, no final, vitoriosas de alguma forma, né? Em Páginas também me marcou muito a cena que a menina morre e ela entra para velar a filha e na rubrica estava escrito assim, derrama uma lágrima, uma, apenas, a cara e uma lágrima. E o Jaime falou assim, apenas uma lágrima. E eu derramei apenas uma lágrima. Não sei como foi Deus. Não sei o que eu fiz. Foi uma lágrima. Mas aquela lágrima correspondia à dor, aquela dor. Era uma dor pequena, porque a mãe não registrou, não passou pela cabeça tudo que ela fez, sabe? Então, era pífia aquela lágrima. Acho que quando o Maneco escreveu, eu falei assim, derrama uma lágrima. É uma lágrima só, acabou. Eu acho que teve um dia que eu me diverti, assim, que eu sofria muito, assim. Eu sofria, enfim, a Helena sofria, né? Eu não sofria exatamente, né? Mas teve uma hora que ela começou a ficar engraçada, assim, ela começou a querer reconquistar o marido, que o marido também já estava de saco cheio daquela mulher louca, revendo aquele homem, com a filha também, se casando com um cara com quem ela teve um romance antigo. Então, ela se propõe a reconquistar o marido e ela bebe, e ela toma um porre, e ela vai pro hotel dele tentar reconquistar ele. E aí eu comecei a me divertir, assim, teve umas coisas que eu falei, ai, gente, que bom, eu posso me divertir também, eu não preciso só sofrer, só ficar... Mas tudo, mesmo no sofrimento, eu me divertia barbaramente, assim. Eu gostei, eu me diverti. E eu fui muito acompanhada pelos meus parceiros de cena, todos. Era uma novela que a gente estava junto, assim, para o que desse e viesse. Assim. Foi muito legal. Mas eu sou muito agradecida ao Maneco, porque eu acho que ele me deu... Ele ficou lá, sabe, com aquela faquinha? Vai mais um pouquinho. Vai mais um pouquinho que você consegue. Vai mais um pouquinho que você consegue. E eu fui indo, e indo porque ele acreditava em mim, né? Então, e foi uma das primeiras pessoas, um dos primeiros autores mesmo que acreditou que eu podia ir além, que a corda podia esticar e que o elástico não ia arrebentar. E não arrebentou, né? Então eu tenho um carinho, assim, sou muito apaixonada.